Ezequiel capítulo 3. Hoje eu quero falar contigo aqui sobre não fuja do vale. Você sabe que às vezes Deus nos leva para alguns vales na vida. Muitas vezes estamos lá em cima na montanha vencendo, daqui a pouco a gente desce para o vale. Às vezes é uma batalha, é uma situação difícil, situações que enfrentamos. Mas o que eu quero falar contigo é que nesses vales da vida, a nossa vida, às vezes, ela é feita de fases. Tem fase que está tudo dando certo, daqui a pouco tem a fase que vem um problema, uma batalha, nós vencemos, aí começa a dar tudo certo, daqui a pouco surge outra situação. Mas o que eu quero dizer para você é não fugir desses vales. Às vezes nós não gostamos de problemas, eu sei disso. Não gostamos de algumas situações que surgem na nossa vida, mas o que eu não posso esquecer é que tudo coopera para o nosso bem. E às vezes a gente pode estar passando por um vale, por um lugar difícil. Deus vai levar o profeta aqui ao vale, dessa vez, e outras vezes Deus levou Ezequiel ao vale. A gente pode dar o exemplo aqui do Ezequiel. Você lembra do Vale dos Ossos Secos, sim ou não? E o que eu quero te ensinar? Que os vales pelos quais Deus nos leva, os vales pelos quais Deus nos faz passar, Ele sempre vai nos ensinar alguma coisa. Tem problemas que nós criamos, aí o problema é nosso. Agora tem problemas pelos quais Deus nos leva. Surge no nosso caminho. Então Deus ajuda a resolver. É como o vale. O vale que Deus nos leva, Ele não está levando para que a gente se perca, mas Ele está levando para que a gente tenha uma experiência. Por exemplo, o próprio profeta que nós vamos ler aqui, o Ezequiel, no capítulo 37, ele foi para o meio de um vale que estava cheio de ossos, o quê? Secos. E ali ele teve uma experiência com Deus. Todas as vezes que Deus nos chama para o vale, nós vamos ter uma experiência, a nossa fé vai ser refinada. Quando o profeta desce para o vale de ossos, ele teve uma experiência tremenda com Deus. Qual foi a experiência do profeta no vale de ossos? Foi a experiência do poder que as nossas palavras têm. Porque o Ezequiel começou a profetizar, e o que aconteceu com o vale de ossos secos? Se transformou num grande exército. Então ele viu que o poder de profetizar, de falar o que a Bíblia diz, de confessar a palavra, tem o poder de mudar situações. Então às vezes está tudo bem na nossa vida, daqui a pouco Deus nos pega e nos leva para um vale. É como diz o Salmo 23. O que diz o Salmo 23? Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Daí ele diz, Ele me guia mansamente aos pastos verdejantes, e muitas vezes Ele me leva para as águas tranquilas, mas daí o salmista continua dizendo, e às vezes Deus nos faz passar pelo vale da sombra. Então às vezes Deus nos leva para alguns vales, para algumas situações na vida. Mas isso não é para que você se perca, se prejudique, se machuque, ou aconteça qualquer coisa na sua vida. Na verdade, esses vales pelos quais Deus permite com que eu e você venhamos passar, é para que a gente cresça. E quem é que quer crescer? É para que a gente amadureça, nós venhamos adquirir experiências com Ele. E Deus vai falar isso com Ezequiel. Você achou aí? Ezequiel capítulo 3, eu quero que todo mundo leia com o pastor o verso 22. Vamos ler comigo, queridos? O que diz a Bíblia aí, pessoal? Vamos juntos? E a mão do Senhor estava sobre quem? Então, às vezes, Deus vem e nos leva, permite, deixa acontecer, e ali nós vamos ter experiências grandes. Estava sobre mim. E Ele me disse, olha o que Deus falou para o profeta Ezequiel, faz o quê? Levanta-te. Talvez o Ezequiel estava calmo, tranquilo, tudo dando certo na vida dele. Às vezes, quando tudo está dando certo na nossa vida, está tudo calmo, a gente tem que parar. Opa, vamos parar e pensar que daqui a pouco vai surgir alguma coisa para a gente vencer, né? Mas pastor, Deus está me levando para o vale, fique em paz. Se é Deus que está te levando, Ele está contigo o tempo todo, Ele vai te ajudar a vencer. A Bíblia diz que nós somos mais do que... Qual é o seu vale? Qual área da sua vida que parece que você desceu e, pastor, eu estou um tempo aqui embaixo? Qual a batalha que tem surgido, que você tem enfrentado? Deus falou para ele, primeiro, Deus disse o que para o profeta? Levanta-te. E olha o que ele disse para o profeta, e sai aonde? Sai ao vale. Deus disse, vai para o vale, profeta. Eu não quero ver você em cima, ou escondido, ou nesse canto. Vai para o vale. Então o vale é o local onde Deus nos prepara, onde Deus permite que situações surjam, onde nós vamos ter experiência. Sabe que os momentos que nós mais aprendemos com Deus não foram os momentos mais fáceis da nossa vida, foram os momentos mais difíceis. Porque são os momentos que nós ficamos mais sensíveis, são os momentos que nós oramos mais, são os momentos que nós jejuamos mais, são os momentos que nós procuramos vir mais à casa de quem? De Deus. E são os momentos que a gente mais cresce. Quem é que quer crescer? Nós vamos ter que passar pelo quê, pessoal?
Pelo vale. A nossa vida é assim, é uma vida que daqui a pouco a gente sobe a montanha com Deus, está tudo dando certo, mas depois que eu subir essa montanha, o que eu tenho que fazer? Descer para subir qual? A próxima. E assim vamos a nossa vida. E às vezes no vale nós vamos ter experiências, vão surgir situações, e daí Deus diz, sai ao vale. E o que Deus faria lá no vale, no versículo 22? E ali falarei, e é verdade, são nos vales da vida, nos momentos difíceis, nos momentos de batalha, de luta, aonde nós mais ouvimos a Deus, aonde nós mais temos experiências com Deus. Se nós não passássemos por uma luta financeira, a gente nunca descobriria que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Se nós não passássemos, às vezes, pelo vale de uma doença, nós nunca conheceríamos o Deus que diz que pelas feridas de Jesus, o que é que nós somos. E nesses momentos difíceis, como Deus fala conosco, como nós crescemos. Então não tenha medo do vale, não tenha medo das situações difíceis, não tenha medo do que está surgindo na sua vida. Não é um problema, é um desafio. E todo desafio vai ser vencido. Pare de dizer, pastor, eu tenho um problema. Quem tem um problema é a pessoa que é cega. Ela tem um problema. Quem tem um problema é a pessoa que está na cadeira de roda. Ela tem um problema, eu e você não temos. Os nossos olhos funcionam, os ouvidos funcionam, suas mãos funcionam. Então o que surgir na nossa vida não é um problema, é o quê? É um desafio. E na vida nós vamos passar por desafios. Às vezes Deus vai nos levar para os desafios, porque eles nos fazem crescer, refinam a nossa fé. E é nesses momentos que Deus mais fala conosco, que nós nos sensibilizamos, ficamos mais próximos, buscamos mais ao Senhor. Aí Deus falou para o profeta, 22, a mão do Senhor estava sobre mim e ele me diz, levanta-te e faz o que, queridos? Sai ao vale. Final do 22 que diz, e ali, o que Deus faria? Falarei contigo. Então não tenha medo dos desafios, dos lugares para onde Deus te leva, o que Deus permite, locais onde Deus te coloca. Às vezes é um vale. Ô pastor, que luta, fique firme, você já é vencedor. Calma, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar diante dessa situação? Por que o Senhor me levou para esse vale? Por que o Senhor me chamou para esse lugar? O que o Senhor quer comigo? Tudo Deus tem um propósito, porque Romanos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então confie em Deus. Pastor, eu estou passando por um vale. Se Deus te levou para esse lugar, se Deus te colocou nesse setor, se Deus te deu esse trabalho, se é Deus que está na tua frente, fica tranquilo que vai ser só experiência com Ele. Não estou dizendo daqueles que nós criamos, que nós arranjamos, tem problemas que a gente cria. Eu estou falando daquilo que Deus te levou. Ele te levou para o vale, Ele vai te ensinar coisas boas. Todo mundo na vida passou por um vale. E vamos passar por outros. E é nesses vales que Deus fala conosco. Se Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor? Então Ele disse, Ele me guia às águas tranquilas, mas às vezes Ele me guia para o vale da sombra. Mas qual é o segredo? Se o Senhor é o meu pastor, nada. Então é o momento de viver experiências. É o momento de crescer. Toda vez que Deus nos tira do conforto, Deus nos tira do comodismo, nos tira às vezes lá da montanha que nós estávamos e nos faz descer, é porque Ele quer falar contigo. É hora de ter experiências, é hora de crescer. Você não vai sair mais desse vale como você entrou. Eu vou te mostrar 3 pessoas que passaram pelo vale, pelo desafio, e você vai ver as experiências que elas adquiriram. Você que está aqui, você podia me contar várias que você teve. Vamos começar em Mateus 4. Você lembra que Jesus foi ao deserto, mas Ele não foi porque Ele quis. Quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quem é que levou o profeta Ezequiel para o vale? Deus. Então, às vezes, Deus nos leva para alguns lugares, para situações, para nos preparar, nos treinar, nos aperfeiçoar. Então, não tenha medo dos desafios. Não tenha medo do que vai surgir no seu caminho, na sua vida. Deus sabe o que Ele está fazendo. Nós entregamos a nossa vida a Ele, então não tente tomar o controle. Deixa Ele guiar você. Pastor, que luta, parece que eu estou sozinho. Você não está sozinho. Às vezes Deus deixa tu se sentir só. Deus faz com que nenhum colega te ajude. Porque nesse vale, sabe o que Deus está querendo te ensinar? Que tu tem que depender só dEle. Mateus 4, todos acharam? Então lê comigo o versículo 1. Olha o que diz a Bíblia, preste atenção. Então foi conduzido Jesus pelo... Quem é que conduziu Jesus? O Espírito, e você está observando na sua Bíblia que o E é maiúsculo, porque o tradutor está mostrando para nós que a linguagem original da Bíblia está fazendo referência ao Espírito Santo.
não ao espírito do homem. Ele foi guiado pelo Espírito para onde Deus guiou Jesus. E Deus às vezes nos leva para o vale, porque no vale nós vamos ter experiência. E depois do vale a nossa fé é outra. Irmão, uma pessoa que já viveu um milagre de cura, a fé dela sobre a cura é completamente outra. Uma coisa é você falar de cura quando você nunca ficou doente. Outra coisa é você falar da cura quando você já experimentou Deus curar você. Quando você já experimentou Deus curando o seu corpo. Você fala para aquela pessoa, mas você fala com outra propriedade. Você fala de uma forma diferente, porque você já experimentou isso. Então os vales servem para que nós venhamos crescer, a nossa fé seja refinada e tenhamos experiência. Então Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. 2, e tendo jejuado 40 dias e quanto tempo? 40 noites. Jesus teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem no quê, queridos? Em pães. Agora eu quero que você pegue uma caneta, porque tem 3 detalhes que Jesus vai falar, que é o que ele vai nos ensinar com esse vale que ele passou. Ele, porém, respondendo, disse, marque aí com a sua caneta, o que Jesus disse? Está escrito. O que está escrito? Nem só de pão viverá o homem. Mas o que, pessoal? De toda a palavra que sai da boca de quem? Olha que interessante. De toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Agora continua no 5. Aqui Jesus cita Deuteronômio, tá? 8 e 6, é os versículos que ele pega. 5. Então o diabo transportou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo. Agora o diabo vai usar a palavra, porque está escrito. Agora é o diabo, né? Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece alguma pedra. Pastor, o que o diabo falou aqui era verdade? Sim. Ele citou uma promessa do Salmo 91, versículo 11. Aí diz o 7. E disse Jesus, o que Jesus disse? Também está, marca isso aí, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então diz Jesus: vai de Satanás, porque está, pode anotar isso aí de novo, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele farás o que, queridos? Então o diabo deixou e chegaram os anjos e fizeram o que os anjos, queridos? Os serviram. Todo mundo olha para mim. O que Jesus está ensinando para mim, para você nesse vale ou deserto? Chama como você quiser chamar. Cada um dá um nome, né? Como Deus chamou Ezequiel para o vale, estou falando sobre isso. Primeira lição que Jesus nos deu: que não importa o que você passe na vida, não importa com que o diabo venha até você, Jesus está nos ensinando uma lição importante, que quem se mantiver na palavra vai vencer tudo que surgir. Se nós estamos perdendo as batalhas, é porque nós estamos saindo da onde? Da palavra. Primeira lição que Jesus está dando para mim e para você é que eu não tenho que dar a resposta que eu quero. Eu não tenho que falar o que eu desejo. Eu não tenho que revidar. Eu tenho que falar o que está onde? O que está escrito. E eu tenho que ficar na palavra. É o que Jesus está nos ensinando com esse vale que ele passou. Que quem fica na palavra vai vencer qualquer situação. O crente que permanece no que está escrito, o crente que se posiciona como filho de Deus, que permanece na palavra, ele vai vencer todas as coisas. Qual é o vale que está surgindo? É no seu casamento? Fica na palavra. É na sua vida financeira? Fica na palavra. Porque às vezes o diabo vai me tentar para que eu não devolva o dízimo, não devolva a oferta. Não, pega um pouquinho do dízimo, tu está apertado, Deus vai te entender. Eu vou ficar onde? Na palavra. Quem ficar na palavra vai vencer qualquer vale. Vai vencer qualquer deserto. É o marido, é a esposa, é a saúde, vida financeira, trabalho. Pastor, surgiu uma oportunidade, mas eu vou ter que fazer uma coisa que não é certa. Não. Então, é tentação. Eu vou ficar onde? Na palavra. Não importa o que está vindo sobre a tua vida. A primeira lição que Jesus está nos dando nesse vale é: quem fica na palavra vai vencer. Quem fica no que está escrito vai vencer o diabo, vai vencer o que surgir, vai vencer qualquer problema. Pastor, mas estão me injustiçando, estão falando mal de mim e não sei o que, estão denegrindo a minha imagem. Fica na palavra. Qual foi a primeira atitude do diabo? Fazer Jesus duvidar de quem ele era. Se tu é o filho de quem? Às vezes estão te acusando de algo que tu não fez. Estão denegrindo a tua imagem, tu sabe que tu não fez. O diabo quer confundir a tua identidade. Eu sou um filho de Deus. E eu vou ficar onde?
na palavra. Às vezes o diabo quer que você esqueça quem você é. Não importa onde você está, você pode estar numa universidade, você pode estar dentro da igreja, você pode estar no açougue, no supermercado, dentro do seu carro, no seu trabalho. Nunca deixe o diabo confundir a sua identidade. Aonde eu estiver, eu sou um filho de quem? Jesus não duvidou. Se tu é o filho de Deus, não, eu sei quem eu sou. Eu sou um filho de Deus, e um filho de Deus fica onde? Na palavra. Não importa o que você está passando, qual é o vale? O que surgiu na sua vida? Meu irmão, minha irmã, fique na palavra. Vamos ver outra pessoa que passou por um desafio. Mesmo livro de Mateus, agora você vai para o capítulo 14. Então, o primeiro vale foi a lição que a gente teve de Jesus. Quem fica na palavra vai vencer. Se eu estou perdendo, pode ser porque eu esteja saindo da palavra. Eu não estou ficando na palavra. Essa é a tua posição, fica na palavra. Pastor, estou me tentando, surgiu uma proposta, fique na palavra. Qualquer coisa que me tira da palavra, eu não quero. O diabo fez uma proposta. Jesus, se tu me adorar, eu te dou isso aqui. Olha, se tu mentir, eu te dou esse cargo. Olha, se tu fizer tal coisa, eu te ajudo. Não, eu vou ficar onde? Na palavra. Não deixa o diabo confundir a sua identidade. Tentar mostrar, não, pastor, mas todo mundo faz. Não, mas eu sou um filho de Deus. Primeira coisa, o diabo vai tentar te confundir. Eu sou um filho de Deus. Fique na palavra. Vamos lá. Mateus 14. Outro homem que passou por um vale. Nós vamos passar por vales, por situações na vida. Mas nessas situações nós temos que aprender a ouvir a Deus. O que o Senhor quer me ensinar? Com o vale de Jesus eu aprendi. O Filho de Deus fica onde? Na palavra. 2. Agora nós vamos falar sobre o Pedro. O que está acontecendo com Pedro aqui, queridos? A Bíblia diz que Jesus chega para todos e diz, entre no barco, nós vamos para o outro lado. Pedro entrou no barco. E lá no meio, pessoal, dessa travessia, a Bíblia diz que se levanta uma tempestade tão grande que todos ficam apavorados. Eles veem alguém caminhando sobre as águas e eles começam, meu Deus, é um fantasma. Algum dia Jesus pregou alguma doutrina de fantasma, de espiritismo? Não, mas você vê que o medo faz a gente começar a enxergar o que não existe, acreditar no que não existe. Aí diz aqui o verso de número 25, começa comigo. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre o mar, o que os discípulos fizeram, queridos? Assustaram-se. Aí diz a Bíblia dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Aonde, pessoal? Por cima das águas. Você tem uma caneta? Eu quero que você anote uma coisa no próximo versículo agora. E Jesus, o que Jesus disse para ele? Vem. Sublinha essa palavra. Eu já vou te explicar qual é a lição que a gente vai aprender desse vale que o Pedro passou. Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre o quê? Sobre as águas, para ir ter com Jesus. Aqui está a primeira lição, depois te explico. Mas sentindo o vento forte, o Pedro teve medo. E começando a ir para o fundo, agora pega a caneta e sublinha a segunda lição. O que o Pedro fez? Clamou dizendo, o que ele disse? Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E daí diz a Bíblia no 32, e quando subiram para o barco, o que Jesus fez? Acalmou o vento. 2 lições. A primeira lição que o Pedro teve nesse vale. Chama como você quiser, tempestade, deserto, vale. Tá? Qual foi a primeira experiência? O poder de acreditar em uma palavra. A primeira experiência que o Pedro teve com Jesus foi o poder de acreditar em uma palavra. Quando Pedro acreditou numa palavrinha que Jesus disse para o Pedro, vem. Olha o poder de você acreditar na palavra de Deus. Quando ele creu no vem, ele começou a andar sobre o quê? Foi a primeira experiência que o Pedro teve. Que quando você acreditar na palavra de Deus, você acreditar naquilo que Deus falou contigo, naquilo que Deus falou no seu coração, por mais simples que seja o que Deus falou contigo, por mais simples que seja o que Deus falou no teu coração, quando tu acreditar na palavra que Deus te deu, pode ser qualquer palavra que Deus falou contigo, pode ser um versículo inteiro ou só um pedaço do versículo. Jesus falou uma palavrinha pequena com 3 letras. O que Jesus disse para ele? Pode ser o versículo inteiro, pode ser um capítulo, ou pode ser uma vírgula. Mas Deus falou contigo, se tu acreditar nessa palavra, tu vai vencer o natural. Pastor, o médico disse que o meu caso não tem cura. Mas se eu crer naquela palavra que Deus me deu, eu vou vencer o natural. O natural é que a doença não tem cura.
eu vou vencer o natural. E se eu vencer o natural, eu vou ficar curado. O médico vai olhar e vai dizer, não tem explicação. Eu acreditei. O poder de acreditar em uma palavra. Quando Pedro acreditou em uma palavra que Deus deu para ele, o Pedro começou a caminhar sobre o que, pessoal? Então a primeira experiência que o Pedro teve nessa tempestade foi a experiência de acreditar no que Jesus diz. Acreditar no vem. Essa foi a primeira experiência que o Pedro teve dessa tempestade, desse vale. Que quando eu creio na palavra de Deus, não importa qual é a palavra, não importa o que Deus falou. Não importa o que as circunstâncias estão me mostrando. Não importa o que o natural diz. Quando eu creio na palavra que Deus me deu, eu vou ver tudo na minha vida mudar. Olha para mim. Às vezes você está passando por um vale na sua vida. Você está passando por uma situação difícil. Acredite no que Deus falou contigo. Por mais que tu olhe ao teu redor e pareça que aquilo que Deus falou nunca vai acontecer, o Pedro experimentou que quem acredita vai vencer o natural. Não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que as circunstâncias me dizem, quem acredita vai vencer. Vão chamar você de louco, de fanático, vão dizer que você é tudo. Nunca deixe de acreditar na palavra que Deus te deu, porque ela tem o poder de fazer você andar sobre o quê? As águas é o natural. Eu vou começar a ver o sobrenatural. Todo mundo diz que tinha tudo para dar errado. Mas pastor, por que deu certo? Porque eu acreditei na palavra que Deus me deu. Todo mundo que botou um negócio naquele lugar quebrou. Pastor, mas por que o do fulano deu certo? Porque o fulano acreditou no quê? Na palavra que Deus deu para ele. Irmão, a sua fé tem um poder tremendo. Foi a primeira experiência que o Pedro teve. Que quando eu acredito no que Deus diz, não importa o que Deus falou, seja algo pequeno ou seja algo, tem o poder de vencer o natural. Pedro acreditou na palavra que Jesus disse. Jesus olhou para ele e Jesus disse o quê? Vem. Jesus não disse no capítulo tal, versículo tal, no livro tal, não sei aonde. Tá. Jesus falou isso? Não, Jesus só disse, faz o quê? E aquela palavra, a fé do Pedro nessa palavra que Jesus deu, fez ele começar a andar sobre as águas. Segunda coisa que ele aprendeu, que quando ele deixa de acreditar no que Deus disse, você afunda. Às vezes você acha que está conseguindo as coisas pela tua capacidade. Tu acha que tu está conseguindo as coisas pela tua habilidade. Quando eu deixo de acreditar que foi Deus e começo a achar que foi eu, o que acontece conosco? A gente? E o Pedro afundou. Aí ele aprendeu a terceira lição. Qual é a terceira lição que ele aprendeu, que eu pedi para você sublinhar no versículo 30? Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo, o que ele disse? Senhor? Irmão, olha o 31 para completar. E logo Jesus, estendendo a mão, o que Jesus fez? Segurou o Pedro. Terceira lição que o Pedro aprendeu na vida. Aquela tempestade ensinou algumas coisas para o Pedro. O que ele aprendeu? Que todas as vezes na vida que você der um passo em falso e que você começar a afundar, você pode clamar ao seu Deus. Ele sempre está perto de você para te socorrer. Ele sempre está perto de você para te ajudar. E quem é que na vida nunca deu um passo em falso? Quem é que na vida nunca afundou? Quem é que na vida nunca falhou? Ou que ainda não vá falhar. Mas o Pedro aprendeu uma lição. Quando eu sentir que eu estou afundando, eu posso clamar. Ele está perto de mim para me socorrer. Olha a diferença. O Pedro passou por uma tempestade, teve uma experiência tremenda. O Judas estava na mesma tempestade, só que o Judas não viveu essa experiência com Deus. O Judas não viveu o que o Pedro viveu. Aí os dois vão errar com Jesus, os dois falharam com Jesus. O Judas vendeu Jesus por 30 moedas e o Pedro negou Jesus. Quantas vezes o Pedro negou? 3. Mas qual foi a diferença? Que o Pedro, ele tinha uma experiência por causa do vale que ele passou, da vergonha que ele passou de afundar na frente de todo mundo. Mas ele tinha uma experiência que quando ele afundasse, ele podia fazer o quê? Clamar que Deus ajudava. O Pedro errou. O Pedro provavelmente buscou, clamou, Deus ajudou, ele virou um grande apóstolo. O Judas errou, mas o Judas não tinha essa experiência. Ele não sabia se Deus poderia ajudar ou não poderia. Ele não tinha essa experiência. E o que o Judas fez depois que ele errou? O Judas se enforcou. Não fuja das experiências que Deus quer que você tenha. Haviam 12 discípulos no barco, mas só um viveu uma experiência. Os outros 11 foram para o canto do barco
não queriam uma experiência. Eles queriam que a tempestade passasse. Não peça para Deus para passar. Ai, Deus, me tira daqui, me arranca. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Que experiência o Senhor quer que eu tenha nesse lugar, nessa situação, enfrentando isso? Os outros não tiveram experiência. Quem foi o único que teve uma experiência? Deus. Não fuja dos vales. Não fuja das experiências que Deus quer que você tenha com Ele. Porque lá na frente, uma experiência fez toda a diferença entre a vida do Pedro e do Judas. Porque os dois erraram. Mas o Pedro, que teve a experiência do Deus que poderia ajudá-lo quando ele precisasse, foi o que conseguiu se reerguer e virar um grande apóstolo. Gênesis. Vamos olhar outro homem que passou por outro vale. Gênesis capítulo 32. Então não fuja do vale. Às vezes Deus vai nos levar. O salmista já falou que se o Senhor é o meu pastor, muitas vezes Ele vai me guiar pelo vale da sombra. Não fuja. Deus quer levar você para lá por quê? Porque Ele é o teu pastor, Ele não vai deixar faltar nada. Ele quer que você tenha uma experiência, chegue perto, sua fé seja refinada. Eu não sei o que Deus tem para você, mas é uma experiência que vai te ajudar. Então não fuja. Ô pastor, eu já estou desanimando, estou pensando em largar tudo, chutar o balde, pedir para sair. Fica firme. Você já é um vencedor. Gênesis 32. Não deixe o inimigo te convencer a desistir, você é um vencedor. Gênesis capítulo 32. Então tem experiências pelas quais Deus quer que nós venhamos passar. Você não deve fugir delas. Aqui em Gênesis 32, nós vamos falar sobre um homem que queria fugir da experiência que Deus queria que ele tivesse. Ele queria fugir. E quantas vezes nós também não estamos fugindo do que Deus quer que a gente passe, enfrente, viva, da experiência que Ele quer te proporcionar. Às vezes nós queremos fugir também. O Jacó é o homem do qual nós vamos falar aqui agora. Ele vai virar Israel, que ele vai ter um encontro com Deus aqui. Esse homem, há muitos anos atrás, ele enganou o irmão dele. Pegou a bênção que era para ser do irmão para ele. Ele comprou a primogenitura, mas a bênção ele pegou. Vestiu outras vestes, enganou o pai, falou que era o Isaac, sendo que ele era o Jacó. O irmão ficou com ódio, ódio mortal. Quando a mãe percebeu que o irmão iria matá-lo, mandou o Jacó fugir lá para a família dela, que era um tio distante, arameu. O Jacó vai para lá. E é que nem a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Ele enganou o irmão. Quando ele vai para a casa do tio, o que o tio começa a fazer com ele? Começa a enganar ele, mudar salário, fazer isso. Promete dar uma filha em casamento, vai lá e dá o quê, pessoal? Dá outra, né? Faz ele trabalhar 14 anos como escravo. Então você vê, pastor, mas eu me arrependi. Eu sei que você se arrependeu, mas tem leis que são imutáveis. Não importa se eu me arrependi ou não. E uma delas é da semeadura. É imutável, eu posso ter me arrependido, mas a semente já foi plantada. E tudo que plantamos, nós vamos plantar. Eu posso ter me arrependido, mas está plantada. Então, por isso, pense muito bem na semente que você vai plantar. Quando te der raiva, quando te der ódio, quando te der inveja, pense muito bem. Que a semente já foi plantada, por mais que a gente tenha se arrependido. Então, às vezes, a gente está vivendo hoje coisas que plantamos há anos atrás. E daí o Jacó colheu o que ele plantou. Foi enganado. Só que agora ele vai buscar Deus, ele vai ter um encontro. E ele tem que encontrar o irmão dele. O irmão que para quem ele mentiu, enganou. O irmão talvez estava meio bravo. Começa no versículo 3, Gênesis 32, 3. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir e território de Edom. E ordenou-lhes dizendo, assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino eu morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas. E enviei para anunciar ao meu senhor para que ache graça aos seus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos ao teu irmão Esaú. E também ele vem para te encontrar. Agora olha o detalhe que eles disseram. Quantos varões ele tem? Tem 400 varões com ele. Então provavelmente ele está vindo para uma guerra. 400 soldados. Quem é que o Jacó tinha? 11 filhos. As esposas. Que eram 4, né? 2 esposas, 2 concubinas, mais um servo, não tinha como lutar. Aí diz aqui o versículo 7, então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, as ovelhas, vacas e os camelos. Pastor, por que dividir em 2 bandos? Porque é uma estratégia de fuga. Um bando aqui, um bando para lá. Se eles atacar esse aqui, o que o outro faz? O outro foge. Então, quando eles passam o val de Jaboque, o Jacó fala para as esposas, olha, vocês me aguardem aqui, preparem os 2 bandos, porque nós vamos fugir. Vai
madrugada mesmo nós vamos fugir. Eu vou ali só falar com Deus e eu já volto. Aí diz o verso 22. E levantou-se aquela mesma noite. Então Jacó já queria fugir antes da luz raiar. E tomou as suas 2 mulheres, as 2 servas, seus 11 filhos, e ele passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que ele tinha. Jacó, porém, como é que Jacó ficou? Só. Aproveite os tempos a sós. Às vezes é o momento da gente ter uma comunhão. E ele ficou só, diz a Bíblia. E diz mais o texto sagrado aqui. Lutou com ele um varão até que a alva subia. Você sabe que é um anjo, né? Ele começou a lutar com um anjo que apareceu para ele nessa oração. E diz 25, e vendo que não prevalecia contra ele, o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó, e deslocou a juntura da coxa, lutando com ele. E disse o anjo, deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém Jacó disse, eu não te deixarei ir, senão me o quê, queridos? Então Jacó, ele estava cansado de ser Jacó. Ele estava cansado da vida que ele estava vivendo. Ele queria uma bênção especial de Deus. E diz o texto mais, e disse-lhe, qual é o teu nome? Ele disse Jacó. Então disse, não chamará mais o teu nome Jacó, mas agora qual era o nome dele? Israel. Quando Deus muda o nome de uma pessoa na Bíblia, significa que Deus está dando uma nova oportunidade, é um recomeço. Jacó teve uma oportunidade de recomeçar. Todo mundo que tem um encontro com Deus tem uma oportunidade de recomeçar na vida. Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome? E ele disse, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, eu tenho visto Deus face a face, a minha alma foi salva. Então agora ele reconheceu que ele foi salvo. Antes era o Deus de Isaac, de Abraão. Agora virou o Deus pessoal. Às vezes a gente está na igreja há anos e ainda somos um Jacó. A pessoa não está firme, a pessoa mente, a pessoa faz coisa errada. A gente precisa ter um encontro com quem? Aquele momento, você, Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Que Deus transforma você de dentro para fora. Aí diz aqui, e saiu o sol, versículo 31, quando ele passou a Peniel, e Jacó manquejava, do que ele manquejava? Então presta atenção, estão as 2 mulheres, os 2 bandos, prontos para fugir. Estão só esperando Jacó para ver com qual bando ele vai fugir. Todo mundo, a fuga está preparada, o dia está amanhecendo, elas já estão com pressa. Jacó, vem de uma vez que o dia está amanhecendo, a gente tem que fugir, para dar tempo de se distanciarem e o irmão não alcançar com 400 valentes. Só que daí quando o Jacó vem, como é que o Jacó vem, pessoal? Como é que está a coxa dele? Ele está mancando da perna. Como é que um manco vai correr? O manco consegue fugir? Pode tentar, mas tu pega ele fácil. Por que Deus deslocou e fez ele se tornar manco? Porque ele foi aquela noite orar a Deus, porque ele queria fugir. Ele não queria enfrentar o passado, o irmão dele, os erros que ele cometeu, que ele deveria consertar. Qual é a atitude do verdadeiro cristão que se converteu? Não é só pedir perdão, ele tem que consertar os erros que ele cometeu. Ah, mas eu pedi perdão para Deus. Não, mas eu não errei só com Deus. Ele errou com o irmão dele. E ele tinha que se consertar com quem? Com o irmão dele. Não, pastor, eu pequei, eu já pedi perdão para Deus, está tudo bem. Não está tudo bem. Se tu mentiu sobre uma pessoa, só tem uma forma de dizer que você se arrependeu. Você vai ter que voltar lá e falar o que agora? A verdade. Senão você não se arrependeu. Não, mas eu pedi perdão. Não, mas volta lá, porque a tua mentira prejudicou aquela pessoa. E tu tem que voltar lá e falar o quê? A verdade. Eu roubei aquele dinheiro do meu patrão. Ah, mas eu já pedi perdão para Deus. Tu roubou o dinheiro de Deus ou do patrão? Do patrão? Então eu vou ter que voltar lá e pedir o quê para o meu patrão? Perdão e dizer, eu estou disposto a te devolver tudo. Pastor, não tenho condição de pagar à vista, mas parcelado eu vou te devolver porque eu me converti, eu sou uma pessoa nova. Deus queria que ele enfrentasse o irmão dele. Deus queria. Ele tinha que enfrentar o irmão. Por isso que Deus deslocou a perna dele, porque um coxo, ele tem como fugir? Tem vales na nossa vida que Deus quer que a gente passe. Você não tem que fugir do desafio, da dificuldade, do que está surgindo no seu caminho. Será que Deus vai ter que deslocar sua coxa também? Já você manca um tempo para ver se você se conserta. Pastor, eu traí a minha esposa. Eu já pedi perdão para Deus. Mas tu não traiu Deus. Tu traiu quem? Você vai ter que conversar com ela. Não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, mas vai ter que ter o dia que você vai ter que ir lá falar a verdade. Se eu realmente me arrependi, se eu realmente me converti, não basta dizer me perdoa.
João Batista disse, você tem que produzir frutos dignos do que, pessoal? Você tem que voltar lá e consertar. Você tem que voltar lá e ajeitar o que você fez de errado. Não é só me perdoe e agora eu vou seguir a vida. Pode ser que no último dia você não entre no céu. Porque eu preciso mostrar que realmente eu mudei. A fé sem obras é o quê? Eu tenho que mostrar essa mudança. Então Deus queria que o Jacó enfrentasse o irmão dele. Agora, qual é a lição que nós tiramos desse vale que o Jacó passou? Qual é a lição que nós tiramos dessa noite que ele viveu, desse momento lá que ele lutou com o anjo, que ele lutou com Deus? Sabe qual é a lição que a gente tira? Quando o irmão encontra ele, o irmão não tem mais ódio. O irmão não quer mais matá-lo. Ao contrário, o irmão dá um abraço nele. Sabe qual é a lição que a gente aprendeu? Que não importa o que você está passando na vida, tudo você vence na oração. Porque o coração do Esaú mudou nessa noite em que o Jacó passou em oração com quem? Porque ele estava com 400 homens, provavelmente ele foi para fazer guerra, para matar o Jacó. Mas na oração, nessa batalha, o Jacó venceu. O que você está enfrentando? Deus está nos ensinando uma lição. Na oração, você pode mudar o coração dessa pessoa. Na oração, Deus pode mudar o coração do chefe, do colega, do marido, da esposa. É na oração que você pode vencer essa batalha. É isso que nós aprendemos com esse vale que o Jacó passou. Que na oração, Deus foi lá e mudou o coração de Esaú. Quando ele encontra o irmão dele não tem mais raiva. O irmão dele está com saudade. O irmão dele não tem mais ódio. O irmão dele tem amor. O irmão dele não está guardando mais mágoa. O irmão dele perdoou. Você está passando por uma luta? Te coloque em oração. Busca a Deus de todo o coração. A sua oração é uma batalha espiritual e tem o poder de mudar tudo. Eu não sei o que você está passando, mas Deus disse para o profeta Ezequiel, sai para o vale, porque no vale eu vou falar contigo. Nos momentos difíceis, foram os momentos que Deus mais falou conosco. São os momentos que nós mais crescemos. São os momentos que nós mais aprendemos. Não são os momentos fáceis que mais nos ensinaram, mas foram os momentos difíceis. Você é o que você é, porque você passou por alguns vales na sua vida e você não desistiu, você venceu. Isso produziu em você experiência. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua situação, mas eu vim aqui para te dizer, não fuja de nenhum vale que possa surgir no seu caminho, porque através de cada um deles, Deus quer te aperfeiçoar e Deus quer te ensinar. Vamos ficar de pé. Olá, meu querido, minha querida, que prazer ter você comigo no canal, que essa mensagem tenha falado com você. Não esqueça de deixar o seu like na mensagem, se não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo as novas mensagens que virão. Que Deus te abençoe.